Na presente, bom, na década passada, já temos que falar da década passada, em 2001, acontece um marco que é também muito importante para entender o sentido da torcida organizada hoje. Normalmente, quando falamos em torcida organizada, pensamos na rivalidade Flamengo-Vasco, na rivalidade Força Jovem, Jovem Flá, pensamos nesse tipo de antagonismo, e a sociedade pensa nessa rivalidade interclubes. O que começa a aparecer a partir de 2001? Aí 2001 é um dado arbitrário, pode ser um pouquinho antes, um pouco depois. É a concorrência intraclube. É a disputa de poder, de supremacia dentro de torcidas de um mesmo clube. E como eu falei, com esse crescimento muito grande, você não tem também como controlar todos esses associados. E aí a ideia de uma dissidência se torna muito bem-vinda, muito sugestiva. Cria uma nova torcida, tem um poder, institui um poder. Só que durante os anos 90, essa dissidência, ela continuava sempre mais minoritária. Você criava uma torcida, mas ela não vingava. Ficava ali uma torcida de faixa e não prosperava. Em 2001, nós temos uma torcida que vai engolir a torcida da qual ela se separa. Vocês devem saber qual é, não vou falar. Mas ela mostra, e ao se tornar majoritária, ela mostra que é sim possível criar dissidências que se tornem majoritárias. E começa a haver, cada vez mais sistematicamente, as brigas entre torcidas do mesmo clube, que é o que estamos acompanhando nos últimos anos. E o que torna ainda mais difícil para a polícia esse acompanhamento, porque durante muito tempo a polícia se pautou na divisão de território. Dividiu o território, né? Flamengo para um lado, Botafogo para o outro, não tem mais problema. Passa a ter problema. Teve jogo no Maracanã que teve que fazer uma divisão entre duas torcidas do mesmo time. O ponto que eu... Não que não houvesse antes desse momento rivalidades intra-torcidas, já havia. A Gaviões da Fiel ela foi criada em 1969, dentro daquele contexto poder jovem, contra o presidente do clube, que o time não ganhava há 15 anos e o clube tinha um presidente que também era deputado da Arena. Em 71, esse presidente do clube fez camisa 12 para rivalizar com a Gaviões. Então você tem sempre essa lógica da rivalidade e uma ligação com o poder central ou com o poder do clube. Bom, o que eu percebo que seja hoje a questão fundamental das torcidas. As torcidas, eu costumo dizer, elas vivem hoje o que viveram os jogadores negros e operários dos anos 20, dos anos 30, que eram os jogadores do amadorismo marrom. Vocês já ouviram falar nisso? Do período pré-profissionalismo. Qual era o princípio do futebol de elite no Brasil? Futebol é um jogo que se joga por amor. Não pode haver dinheiro. Claro, os jogadores que criaram o Flamengo eram todos estudantes de Direito, Engenharia e Medicina. Não precisavam trabalhar para ganhar dinheiro. Foi preciso o exemplo do Vasco, em 23, do São Cristóvão em 26 e do Bangu em 33, para mostrar que podia haver jogadores operários que recebessem para
jogar. Uma dos grandes questões das torcidas hoje é justamente a questão do profissionalismo. Da torcida ter a consciência de que a torcida ela é dentro desse futebol espetacularizado em que tudo é dinheiro, ela pode seguir o exemplo do clube empresa, ou seja, da torcida empresa, e assumir esse profissionalismo. Ou seja, a torcida ela é um trabalho, no sentido de que hoje, com os campeonatos internacionalizados, você tem que ir a Buenos Aires, você tem que ir a Montevideo, você tem que levar a faixa onde quer que seja. É um trabalho. 2 vezes por semana tem jogo. A torcida tem trabalho antes, durante e depois do jogo. E se criou essa ideia de que existiria uma dimensão intrínseca amadorística do torcedor, que o torcedor é a paixão. A torcida organizada, ela pode se ver como, nos dias de hoje, tendo uma função de trabalho. Então, à medida em que se desenvolva, se potencialize todo esse potencial identitário que as torcidas têm, que elas se profissionalizem e que assumem essa dimensão, e que não haja nenhum amadorismo marrom no vínculo com os clubes. Claro que isso é quase um horizonte utópico, mas ele deve ser colocado.